Olá, pessoal da Agora Entendo. Dando continuidade aí às nossas aulas de limites, hoje nós vamos estar discutindo os limites laterais. Até então, todos os limites que a gente veio trabalhando, a gente não preocupava se a gente estava aproximando daquele x, né? Quando o x estava tendendo a algum valor, a gente não analisava se estava aproximando daquele valor pela direita ou pela esquerda. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui? Que quando a gente analisa, por exemplo, nesse caso aqui, a gente vai analisar o limite tendendo a x, com x tendendo a 2. Tender a x, tender a 2 em x aqui, olha, eu tanto posso me aproximar de 2 pela direita, como eu posso me aproximar de 2 pela esquerda. Isso é que a gente dá o nome de limites laterais, quando a gente analisa ou só pela direita ou só pela esquerda. Anteriormente, a gente não discutiu sobre isso, porque todas as funções que a gente vinha trabalhando eram funções com um único comportamento, as funções com uma única sentença. Nesse caso aqui, olha, a nossa função é uma única função com duas sentenças e que muda o comportamento da curva num determinado ponto de x. Então, nesses casos, a gente vai analisar o limite separadamente. Então, como que eu vou fazer? Primeiro eu vou analisar o limite desta função quando x estiver tendendo a 2 pela direita. E depois eu vou analisar o limite desta função quando x estiver tendendo a 2 pela esquerda. Observe aqui, olha, que para indicar que o limite é pela direita, eu indiquei com o sinalzinho de mais. Para indicar que é pela esquerda, eu indiquei com o sinalzinho de menos. Só atenção aqui, olha, que esse sinal que indica o limite lateral, ele aparece depois do número. O que eu tô querendo dizer aqui? Se eu tiver menos 2, menos, atender a menos 2 pela esquerda. Então, olha só, cuidado para não confundir esses sinais, ok? O sinal antes do número é o sinal numérico mesmo. Agora, o sinal depois do número é que vai me indicar se é direita ou se é esquerda. Vai me indicar qual o limite que eu estou analisando. Ok, nesse primeiro caso aqui, olha, eu vou analisar o limite dessa função, vamos fazer por inspeção aqui primeiro, que é o que a gente já sabe trabalhar. É pela direita. Ora, para eu analisar aqui pela direita, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu quero que x tenda a 2 pela direita. A direita de 2 são valores maiores do que 2. Então, eu quero me aproximar de 2 aqui, ó, pela direita. Vou ter um valor maior que 2 e vou fazer ele aproximar. Aí é o mesmo procedimento que a gente já vinha fazendo por inspeção. X, função, y. X, função, y. X, função, y. À medida que eu fui me aproximando de 2 aqui pela direita, o que aconteceu aqui com o y? Também foi me aproximando de 2 lá em y, ou seja, o limite dessa função quando o x tende a 2 pela direita é 2. Agora vamos analisar pela esquerda. Pela esquerda, eu vou ter a seguinte situação. Vou pegar um valor à esquerda de 2, ok? E vou aproximar de 2, porque não é x tendendo a 2, então eu vou pegar um ponto à esquerda e vou me aproximar do outro lado agora. Mesma coisa, x, função, y, x, função, y, x, função, y, x, função, y. O que está acontecendo aqui? À medida que eu estou me aproximando de 2 pela esquerda, eu também estou aproximando de 2 pela direita. Pela esquerda, à medida que eu aproximei de 2 pela direita, eu também fui me aproximando pela esquerda. Olha só, quando isso acontece, tá? Quando eu analiso os limites laterais e ao me aproximar pela direita e ao me aproximar pela esquerda, eu chego a um ponto comum, eu digo que o limite dessa função existe e
e é o próprio ponto que eu encontrei. Então, o limite dessa função aqui, quando x tende a 2, é 2, ok? Em princípio, sem novidades, porque todos que a gente estava analisando até agora chegavam no ponto comum. O que ocorre é que, como essas funções aqui mudam de comportamento, isso nem sempre vai ocorrer. Então, agora nós vamos para esse outro exemplo e olha só como que a gente vai analisar isso aqui. Tenho aqui, olha, não é esse aqui, não. Eu tenho a mesma situação aqui, olha. Aqui, ó, o exemplo 2. Ok? Isso, agora tá certinho. Considere a função, eu tenho uma função com duas sentenças. Tá querendo, me pediu para calcular o limite dessa função. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é analisar o limite desta função quando x tende a 2 pela direita, tanto faz achar a direita ou a esquerda primeiro, tá? E o limite desta função quando x tende a 2 pela esquerda. Ok, vamos lá. Tender a 2 pela direita é pegar um valor à direita de 2 em x, né? X que está tendendo a 2 e aproximar de 2, ok? Então, eu vou lá. X função, a minha função está lá embaixo, ó, então eu vou descer. X função y. X função y. X função y. X função y. O que está acontecendo aqui? À medida que eu me aproximo de 2 aqui, eu estou me aproximando desse ponto. Eu não anotei o ponto ali. Esse ponto aqui é o ponto menos 1. Tá? À medida que eu me aproximo de 2 aqui pela direita, o meu y, o que está acontecendo aqui em y? Está aproximando de menos 1. Então, o limite dessa função, quando x tende a 2 pela direita, é igual a menos 1. Agora, olha, eu vou analisar o comportamento desse limite agora, quando o limite dessa função tende a 2 pela esquerda. Tender a 2 pela esquerda, eu vou pegar um valor qualquer à esquerda de 2 e vou aproximar de 2. Eu quero tender a 2, mesmo procedimento. X função y. X função y. X função y. X função y. O que está acontecendo aqui? À medida que eu caminho para 2 aqui, ó, o meu y aqui está caminhando para 3. Então, olha só, quando eu calculo o meu limite com x tendendo a 2 pela direita, eu encontrei menos 1. Quando eu calculo meu limite tendendo a 2 pela esquerda, eu encontrei 3. O que significa isso aqui? Que os meus limites laterais são diferentes. Quando os limites laterais são diferentes, eu digo que o limite nessa função, quando está tendendo aquele ponto ali, não existe. Então, bastante cuidado com isso aqui, olha. Quando eu analiso os limites laterais e eles são iguais, eu digo que o limite existe e o valor do limite é aquele ponto que eu encontrei. Agora, se os limites laterais são diferentes, eu digo que meu limite naquele ponto não existe, ok? Então, olha só. Aqui, o que a gente vai fazer? Para eu poder analisar, aqui a gente analisou por inspeção, né? Mas eu consigo também analisar pela minha lei. Como que eu analiso pela lei? Porque, gente, se o gráfico for dado, às vezes por inspeção fica até mais fácil de achar, né? Mas se o gráfico não foi dado, eu vou precisar traçar o gráfico para achar o limite? Não, eu posso analisar o limite na própria lei, a não ser que o exercício peça para esboçar o gráfico. Se pedir para esboçar o gráfico, o que eu vou precisar fazer? Aquele procedimento de analisar sentença por sentença e ver qual o intervalo que eu vou marcar. Quem ainda tiver dúvida no esboço desses gráficos, é só assistir às aulas de funções definidas por 2 ou mais sentenças, ok? O foco aqui maior aqui agora é realmente o cálculo do limite. O que nós vamos fazer aqui, então? Olha,
Quando eu quiser calcular o limite tendendo a 2 pela direita, tender a 2 pela direita não são valores maiores do que 2? Qual das duas sentenças aqui eu tenho valores de x maior do que 2? A segunda sentença. Então, eu vou analisar esse limite aqui na segunda sentença. Então, eu vou ter 2 sobre 2 mais 1. Isso aqui vai ser igual a 1 mais 1, que é igual a 2. A gente já tinha visto aqui que o limite dava o quê? 2, ok? Agora, olha, aqui a gente só está comprovando algebricamente aquilo que a gente viu geometricamente. Agora, e para eu analisar pela esquerda? X tendendo a 2 pela esquerda. A esquerda de 2 não são valores menores do que 2? Onde que eu tenho valores de x menores que 2? Na primeira sentença. Então, basta eu aplicar o limite aqui na primeira sentença, ó. Então, eu vou ter menos 2 vezes 2 mais 6. Menos 2 vezes 2 menos 4 mais 6, que é igual a 2. Conforme a gente já tinha demonstrado aqui, olha, no exemplo anterior, na resolução anterior por inspeção, ó. A gente já sabia que daria 2. A gente só comprovou agora, pela lei, que realmente esse resultado aqui dá 2. Olha aqui no outro exemplo. Deixa eu só localizar o exemplo aqui, tá? Aqui, olha, nesse segundo exemplo aqui, a gente já tinha verificado por inspeção que tinha dado pela direita menos 1 e pela esquerda 3. Para eu poder analisar esses cálculos aqui, olha, como é que ficaria isso aqui? O limite dessa função com x tendendo a 2 pela direita. Pela direita não são valores maiores do que 2? Ou seja, onde eu tenho valores maiores que 2? Na segunda sentença. Então, eu vou aplicar isso aqui na segunda. Então, eu teria menos x sobre 2, que vai ser igual a menos 2 sobre 2, que é igual a quanto? Menos 1. Olha lá o nosso resultado comprovado, olha. Geometricamente e algebricamente. E agora, se eu quisesse analisar o limite dessa função aqui, tendendo a 2 pela esquerda. Pela esquerda não são valores menores do que 2? Onde na minha sentença eu tenho valores menores que 2? Na minha função? Na primeira sentença. Então, eu vou substituir onde? Aqui, ó, no x mais 1. Ou seja, eu vou ter 2 mais 1, que é igual a quanto? 3. Olha ali o meu resultado comprovado. Olha só, então é importante para a gente saber lidar com esses resultados aqui, saber lidar com esses limites, tanto geometricamente, por inspeção, né, como algebricamente pela lei. Por que é importante? Porque aí, numa situação avaliativa, por exemplo, ou num exercício qualquer, eu vou trabalhar conforme o meu enunciado. Se meu enunciado não tiver me dado o gráfico, tiver me dado só a sentença, só a lei, eu resolvo o meu limite pela lei. Agora, pode acontecer do exercício, ao invés de me dar a lei, trazer para mim só a representação gráfica. Se trouxer a representação gráfica, eu não vou ficar preocupada em buscar a lei, a menos que o exercício me peça. Mas se o objetivo é o cálculo do limite, não vai te pedir a lei. Vai te dar o gráfico aqui e te pedir o cálculo do limite. O que eu vou ter que fazer? Faço a inspeção aqui para poder chegar ao limite final. Ok? Continue assistindo às nossas aulas, compartilhe com os colegas e inscrevam-se no nosso canal.